noite, a paz do Senhor. Estamos num horário novo, horário diferente. A intenção é começar um pouquinho mais tarde para conseguir captar mais pessoas agora livres e desocupadas para assistir mais uma videoaula aqui na página do Mundo Missionário. Estamos tratando de descobrir qual seria o melhor horário onde todos pudessem colocar a atenção na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela merece a nossa atenção. Estamos numa série de um curso chamado Escatologia Atualizada. Hoje vamos comentar o capítulo 8 de Apocalipse. Tem sido uma bênção de Deus, mas a gente quer que essas videoaulas possam chegar até um público maior, pessoas que neste horário podem muito bem deixar aí uma pausa para ouvir uma palavra do céu, uma palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura já imediatamente do capítulo 8 de Apocalipse, os seus 13 versículos. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tocou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha, e o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Apocalipse capítulo 8. Essa é a videoaula, então, número 10. A gente fez 2 aulas introdutórias e uma aula por cada capítulo. Tenho o meu material aqui preparado
com a intenção de divulgar depois esse material por escrito, para aqueles que se interessarem em ter as minhas anotações aí no seu computador, no seu celular, em forma de PDF, para que você possa acompanhar e ler quando for necessário. Então, estamos dando esse curso de escatologia atualizada. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. As últimas coisas que acontecerão no planeta Terra. Então nós vamos ver os toques das trombetas. Hoje vamos ver as primeiras 4 trombetas quando são tocadas. O que acontece aqui na Terra. Amanhã daremos continuação às trombetas. Ficou para a videoaula de hoje o 7º selo. Tá? Vamos ver também neste capítulo 8 do Apocalipse os toques das 4 primeiras trombetas. A 5ª trombeta será estudada só lá no capítulo 9. Então vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesse momento. Primeiro vamos falar do 7º selo. Nós havíamos já comentado do 1 ao 6. Faltava então comentar a respeito do 7º selo, que é uma preparação para as trombetas que soarão. Esse 7º selo vai ocupar o versículo 1 ao versículo 5 aqui do capítulo 8. Apocalipse 8:1 vai dizer: houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso foi o que João teve essa sensação, essa percepção. Claro que meia hora ali de silêncio no céu, onde há constante adoração e louvor, é muita coisa. Imagina um pregador, imagine que eu ficasse agora 10 minutos calado aqui, vendo você me vendo, e eu não dizendo palavra alguma, seria uma eternidade. Não vamos fazer isso, não tem necessidade de fazer essa pausa aqui para você ter essa sensação de que João teve essa meia hora de silêncio no céu. Há uma piada aqui, diz que por isso que não haverá mulheres no céu, por causa dessa meia hora de silêncio. Diz que as mulheres não param de falar. Mas tem muitos homens também que falam bastante, assim que os homens precisariam uma hora inteira para ficar calado, tá bom? Meia hora de silêncio no céu. Tem muitas ideias a respeito dessa meia hora. Alguns acham que é para fazer um chamado, para ver quem está presente, mas a Bíblia mesmo ela não explica a respeito dessa meia hora de silêncio no céu. Versículo 2, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Nós temos ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 19, Gabriel se identifica como um deles. Como assim? Um daqueles que assistem diante do Senhor. Eu vou ler para você Lucas 1,19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, ele falando com Maria, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas, que ela ia gerar um filho e que o seu nome seria Jesus, o Salvador da terra. Então aqui no Apocalipse capítulo 8 fala que diante do trono de Deus tem 7 anjos que ficam em pé. Eu estava consultando mais alguma coisa na internet e eu descobri que tem 2 livros apócrifos, um é Tobias e outro é 1 Enoque. Eles vão descrever então os outros nomes desses anjos que estão diante de Deus. É claro que para os evangélicos Tobias e 1 Enoque não tem valor de inspirado. Para nós esses livros são apócrifos. Mas permita-me assim mostrar em caráter de curiosidade. Tobias 12:15 vai falar que um dos 7 anjos, o seu nome é Rafael.
Já o livro apócrifo de 1 Enoque 20, do versículo 2 ao versículo 8 desse livro apócrifo, apresenta ali o nome dos 7 anjos. E eu vou falar para você: Uriel, Rafael, Rangel, Miguel, Gabriel, Remiel. Esses são os nomes dos anjos que, segundo esse livro apócrifo, nomeia os seus nomes. Eu estou dizendo que apenas Gabriel é o que nós conhecemos. Ele se identifica para Maria quando vai anunciar o nascimento de Jesus, que ele assiste diante de Deus. São anjos especiais, são anjos poderosos que, para uma notícia como esta do nascimento de Jesus, teve que vir Gabriel para trazer essa grande notícia. Então não fique esperando que haja manifestação de anjos, anjos voando por todo lugar em cima do altar. Isso é só na fantasia do louvor, porque na realidade as manifestações teofânicas dos anjos já cessaram. Não é necessário manifestação de anjo algum. Grandes seitas que existem no mundo surgiram a partir do momento que tiveram essa pseudo-visão de que apareceu um anjo, pediu para eles fazer uma nova igreja, e surgiu as seitas que nós assim a catalogamos como seita, tá? Que estão completamente distorcidos da verdade, completamente fora das escrituras e fora das verdades reveladas. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de anjos, para não ficar dizendo que tem pregadores aí que estão vendo anjo em todo lugar. E eu sempre digo assim, para os maiores eventos da Bíblia, houve 2 anjos que vieram. Principalmente quando Jesus ressuscitou, vieram 2. Quando ele voltou para o céu, também veio 2. E para nós assim, basta mesmo a presença de Deus. A palavra de Deus, ela é importante. Você precisa se preocupar com ouvir a palavra de Deus e não querer visualizar anjos, nem imaginar que está vendo anjos. Está fechado essas revelações. Depois que Cristo se manifestou, está fechada a manifestação de anjos para os crentes do século 21. Tá certo? Não estou dizendo que a gente não pode ver. Pode acontecer que eles ainda se manifestem em alguns casos específicos. A esses 7 anjos, se forem esses que eu li aqui, Uriel, Rafael, Rangel, Miguel, Gabriel, Remiel, foi dado então uma trombeta para cada um, para que eles tocassem. E cada anjo desse que toca essa trombeta, acontece umas catástrofes aqui na terra. É o que nós vamos ver. Assim iniciava também o novo ano judaico. Era iniciado com o toque das trombetas. Então o povo sabia que estavam chegando no ano novo. E eu gosto muito de saber, o ano novo de Israel agora em 2020 vai acontecer dia 27 de setembro de 2020, e eles vão completar o ano 5.781. Aí eu fico indagando esse calendário do povo judeu, e eu penso assim, se Deus desse para o mundo uma semana de existência, cada dia como 1000 anos, então para completar 6 dias, para completar 6.000 anos, ainda faltaria 219. E aí concluiria a semana fechada com mais 1000 anos do milênio. Mas isso é coisa da minha cabeça. Não estou mandando você acreditar, ou pesquise você. Mas eu tenho essa sensação. Qual é o calendário que Deus ocupa para realizar os seus eventos? Será o nosso calendário com o ano 2020, ou será o calendário do povo dele ali em Israel? 5.781, faltaria então
219 anos para completar os 6.000, e na minha imaginação, e aí mais 1.000 do milênio fecharia uma semana completa que Deus deu para a terra. Tudo indica que nós estamos indo já para o final, muitas coisas, muitos sinais, muitas profecias se cumprindo, então temos que estar atento. O versículo 3 vai falar de outro anjo, aproximou-se, colocou em pé junto ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Eu tenho explicado em outras videoaulas anteriores que as nossas orações, todas elas estão guardadas ali no céu. Principalmente essas que estão pedindo por justiça ou por vingança. Aqueles mártires que a gente já comentou em aulas passadas, que eles estavam debaixo do altar, clamando a Deus e perguntando até quando nós vamos ficar assim, nessa situação, ou nesse lugar, ou nessa expectativa, ou nessa espera. Foi dada uma palavra para eles, que aguardassem um pouco de tempo mais, até que se completasse o número dos mártires. Ontem nós finalizamos a aula falando que João viu, logo no final das bodas do Cordeiro, uma grande multidão, e ele conseguiu identificar essa grande multidão como sendo de todos os povos, línguas, nações e tribos, etc. Eu falei ontem e recalquei isso, que ali no céu nós vamos poder conhecer e reconhecer, certo? Então isso é maravilhoso. E aqui está falando então que sobre essas orações, que elas estão ali diante do Senhor como incenso. Esse outro anjo, que aparece aqui no versículo 3, ele vai tomar um incensário de ouro e vai derramar esse incensário na terra. E quando ele derramar isso na terra, que são as orações dos santos, certo? Vai subir uma grande fumaça, que consiste da oração dos santos, certo? E vai acontecer trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, alimente a tua expectativa, a tua esperança, que tem algumas coisas que é tua, que está guardada ali no céu. As lágrimas, Salmo 56 diz que o Senhor recolhe no seu odre e guarda. Então todo mundo deve ter lágrimas ali no céu guardada, porque essas lágrimas um dia serão respondidas pelo Senhor. Um dia essas lágrimas serão secadas, enxugadas pelo Senhor. E as orações de todos os mártires, eu fiz menção ontem ali naquele país da Síria, quem é identificado ali como cristãos são torturados, são decapitados, são mortos cruelmente e são filmados para que o mundo inteiro veja o barbarismo, a crueldade daqueles homens ali, daquele povo ali no Oriente Médio ali. Então é muita crueldade, e durante a grande tribulação haverá muitas mortes. Muitos morrerão por causa do Evangelho, muitos morrerão porque não aceitarão o sistema do anticristo, muitos morrerão porque não aceitarão a marca e o número do anticristo. Então nós vamos começar a ver agora o que vai acontecer, quando esses anjos, esses 4 primeiros anjos que estão aqui registrados em Apocalipse 8, quando eles tocam a trombeta, o que acontece? Eu quero dizer de novo que esses eventos, assim, em três blocos, trombetas, copas e selos, não significa que primeiro vai haver uma classe de juízo, por exemplo, aqui das trombetas, depois de um certo tempo, outra classe de juízo, e por último mais uma classe de juízo. Não. Quando a Bíblia repete um tema usando diferentes figuras, como taças ou copas, trombetas e selos, ela está intensificando esses sinais
mas eles acontecem, digamos assim, uma só vez. Não haverá um pacote para cada manifestação desses juízos que serão derramados na terra. É claro que, à medida que nós avançamos com a leitura, à medida que nós vamos entendendo essas coisas que serão derramadas na terra, a gente pode perceber muito bem que vai se intensificando ainda as calamidades aqui na terra, quando esses anjos tocam essas trombetas de Deus. Então, as 4 primeiras trombetas são tocadas em rápida sucessão. Tem 2 versículos para cada uma, e cada uma libera sobre a humanidade uma praga que não tem paralelo com outras pragas que já aconteceram no mundo. Eu estou falando aqui que a Covid-19 não é nada em comparação ao que o mundo ainda receberá, isso durante a grande tribulação, em que você pode escapar da grande tribulação sendo arrebatado por Jesus Cristo antes tá certo? A igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, nós seremos arrebatados com antecipação. A primeira trombeta, então, encontraremos no versículo 7 do capítulo 8, e aí vai falar do granizo. O que é o granizo? Ou saraiva, é a famosa chuva de pedra, uma chuva de pedra misturada com fogo e com sangue, coisa assim muito espantosa. Foi queimada a terça parte das árvores e das ervas, a terça parte de todas as árvores. Aqui no sul do Brasil, os brasileiros, nós todos estávamos preocupados com a nuvem de 20 quilômetros quadrados que está vindo da Argentina, é uma nuvem de gafanhoto, mas graças a Deus que não chegou essas nuvens de fato no Brasil. E essa nuvem de gafanhoto, eles conseguem devorar as pastagens, as plantações. Imagina então, quando aqui está narrando que vai ser queimada a terça parte das árvores e das ervas, dos campos, então haverá por causa disso muita fome no planeta Terra, certo? Porque com todas as árvores, com todas as agriculturas existentes, já o mundo quase que não tem condições de alimentar os seus habitantes, então vai ser uma catástrofe muito forte mesmo. É interessante analisar que essa praga de granizo misturado com sangue e fogo é muito parecida com a 7ª praga que Deus enviou ali no Egito, que eu quero ler para você. Êxodo 9:23, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. Então, a primeira trombeta tem uma semelhança com a 7ª praga do Egito. Volto a dizer, não se preocupe, porque se você for salvo por Cristo Jesus, você não estará aqui passando pela grande tribulação. Aqueles que perderem o arrebatamento da igreja, que serviam ao Senhor de meia boca, serviam ao Senhor apenas de nome, e não eram fiéis, não eram temerosos, e perderam o arrebatamento da igreja, eles vão cruzar a grande tribulação, que será um período exato de 7 anos. A Bíblia afirma que exatamente 7 anos aqui na terra de grande tribulação, enquanto que ali no céu haverá 7 anos também das bodas do Cordeiro, paralelamente, junto, simultâneo. Na terra, grande tribulação, nas mansões celestiais, no céu, grande boda do Cordeiro. Então imagina, estou repetindo aqui, a terça parte das árvores, a terça parte, por exemplo, vamos colocar do Brasil aqui, a terça parte do Amazonas agora ficou queimado, agora
vai queimar de fato. As plantações do Brasil. Brasil aqui no Paraná, o Paraná é o maior produtor de grão do mundo, tem capacidade de alimentar 1 bilhão de famílias. Imagina os campos que aqui no Paraná tem de trigo, de milho, de feijão, de soja, é muito forte. E durante a grande tribulação, então, esses campos todos serão queimados a terça parte. Isso está profetizado, isso vai ser assim, não tem como evitar, não tem como dizer que isso já aconteceu, porque em nenhuma parte do mundo, em nenhuma parte da história ou da literatura, você vai ler que houve essa catástrofe nessa envergadura. No sul do Brasil, em Santa Catarina, de vez em quando, dá uma chuva de pedras e olha, ela deixa muito estrago, principalmente aqueles carros que estão na rua, estacionados na beira da rua, estão no comércio, são pegados de surpresa, os para-brisas são quebrados, o carro fica completamente cheio de pipoquinhas ali, de pedras, às vezes pedras gigantes, pedra tamanho de um ovo de galinha. Então, isso aconteceu já, chuva de pedra em várias regiões, mas cair granizo, misturado com fogo, misturado com sangue, só mesmo aqui no Apocalipse. Então será uma... Por que vai acontecer isso? Porque Deus tolerou, Deus foi longânimo, Deus foi misericordioso para com o mundo durante todo esse tempo, e o mundo fazendo as suas injustiças. Hoje estava vendo na televisão que foi desbaratada uma rede de narcotráfico entre Curitiba e Santa Catarina, tá? 17 pessoas foram presas. Em plena pandemia, os camaradas se dedicam a fazer esse tipo de organização criminal, fazer esse assalto, fazer roubo. Não tem medo, não tem preocupação nenhuma. Então, quando Deus derrama aquele incensário cheio das orações, aquelas orações que estão pedindo por justiça, que estão clamando por justiça hoje, sempre estão clamando por justiça, quando Deus derrama essas orações sobre a terra em forma de incenso, acontece essa primeira catástrofe. Uma terça parte das árvores e das ervas são queimadas, e com isso haverá muita fome. Com certeza vai aumentar também a temperatura por causa da falta de quê? A falta de oxigênio que as árvores purificam durante a noite. Não haverá árvore suficiente, não haverá comida suficiente. Então você tem que estar preparado para ser arrebatado, para não presenciar essa catástrofe que será universal, global, justo no governo do anticristo, porque o governo do anticristo merece esse castigo todo. E aquelas pessoas que foram cruéis, aquelas pessoas que não se arrependeram, aquelas pessoas que não deram crédito à palavra do Senhor, vão cruzar esse período, vão sofrer e vão sofrer. A segunda trombeta, fala o versículo 8, um grande monte em chamas, que foi lançado ao mar, quando tocou a segunda trombeta, assim uma terça parte do mar se transformou em sangue. Então pode ser tipo assim, um meteorito grande, gigante, que cai nas águas, e uma terça parte, e não estamos falando ali do mar mais conhecido do povo judeu, por exemplo, o mar Mediterrâneo. Não estamos falando do mar da Galileia, não estamos falando do pequeno mar Morto, não estamos falando do mar Egeu, aonde estava a ilha de Patmos e aonde João estava com o seu corpo ali, não. Estamos falando do mar geral, do mar universal, de todos os oceanos que a terra possui hoje, ficará em sangue. E se a água do mar ficará em sangue, morrerá com certeza toda a vida marítima. E esse mar, em vez de ter vida, vai cheirar a podre, vai ser algo muito, muito, muito desagradável.
essa segunda trombeta se parece com aquela primeira praga do Egito. Olha só, Êxodo 7, 17 e 18. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Não tem ninguém que consegue tomar sangue, tá? Não é possível ser humano, na sua sede, tomar sangue. Sangue que está dentro de um rio, como o rio Nilo, ficou completamente convertido a sangue. Os peixes começaram a ficar na superfície da água, aquilo cheirava podre, e diz que os egípcios ficaram com nojo de beber a água do rio. Eles idolatravam aquele rio, por isso a primeira praga foi a transformação da água em sangue. E eu coloquei aqui nos meus apontes, não só nojo, mas também sede. A água ficou impotável, não se pode tomar. E aqui no Apocalipse 8, a terça parte do mar vai morrer toda a vida marinha, os peixes, as algas, e a terça parte das embarcações, a terça parte dos navios. Eu não tenho aqui a informação quantas fragatas, quantos cruzeiros, quantos barcos de pesca existe, mas uma terça parte das embarcações do mar serão destruídas. E esses barcos que trazem alimento? E esses barcos que levam alimento? O produto que é despachado aqui no porto de Paranaguá, que é administrado hoje por uma empresa da China, que leva todo o grão para a China. Enfim, se esses barcos forem destruídos, como chegará alimento naquela parte da terra? Então, e esses barcos que vêm do alto mar para o continente, para o porto, trazendo peixes, trazendo de todos os frutos do mar que eles pescaram? Se eles forem destruídos, então não haverá o alimento que vem do mar, não haverá peixe para alimentar a multidão daquela época. Então haverá fome, haverá sede, haverá muita angústia, haverá muita tristeza, haverá muita desolação, haverá muito espanto. Será a maior tribulação que o mundo já existiu. Vou dizer uma coisa: os testemunhas de Jeová, eles afirmam que nós já estamos na grande tribulação. O que está acontecendo no mundo hoje não é uma grande tribulação como essa que nós estamos vendo. É apenas uma epidemia global, mundial, certo? Tem dado muito prejuízo, tem matado muita gente jovem, muitas pessoas idosas, muitas crianças, mas isso aí não se pode ser comparado com a grande tribulação, quando o governo do anticristo estará administrando essa terra. Eu disse, num princípio, ele vai trazer solução para a saúde, ele vai trazer solução econômica, ele vai eliminar as fronteiras, ele vai fazer moeda única, ele vai controlar o mundo inteiro com tecnologia, enfim, talvez a 5G, com o chip, enfim, com o seu número, com a sua marca, e todo mundo que não tiver essa marca, esse chip, esse sinal, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então, meu amigo, eu quero te convidar, você que me ouve por primeira vez, você que está acompanhando essa videoaula nessa ocasião, escapa-te por tua vida, seja inteligente, não fique desapercebido com os acontecimentos que estão surgindo no mundo, como que o mundo está se preparando para receber o governo do anticristo. Muito breve pode acontecer o arrebatamento da igreja. A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11, vai falar ali que cai uma grande estrela. Essa grande estrela, o nome dela é Absinto, tá? Que caiu sobre 1/3 dos rios
e das fontes das águas, e essas águas ficaram como fel, ficaram amargas, e muita gente morreu porque tomou dessa água contaminada. Tem pessoas que querem atribuir esses eventos aqui do Apocalipse a eventos agora, por exemplo, o que aconteceu com a explosão ali na Chernobyl em 1986, querem comparar que isso foi isso. Não tem nada a ver. Esses acontecimentos agora são ínfimos, são inferiores, não se pode comparar com o que a Bíblia está descrevendo. Uma grande estrela chamada Absinto, então a água dos rios, agora é dos rios, a água potável do rio que as pessoas tomavam e das fontes, imagina, vai sair água da fonte, então isso vai afetar as pequenas fontes. Todas as cidades aí têm suas fontes que alimentam os pequenos rios, que alimentam as reservas de água para a cidade. Depois de purificada, é canalizada e distribuída. Imagina agora, a terça parte das águas viraram amarga como fel, como que se tomará água nessa época. Então, é bastante assustador. Eu gostaria que esse assunto te causasse um impacto de tal ponto que você dissesse: olha, eu tenho que estudar mais sobre isso, e eu tenho que saber mais sobre isso, e eu tenho que me preparar, porque eu não quero estar vivendo na terra nesse momento da grande tribulação, quando essa terceira trombeta for tocada. Estamos dizendo que é quando se derrama as orações dos mártires, dos justos, que foram assassinados, que foram torturados e morreram. Quando as suas orações são derramadas na terra, acontecem essas catástrofes jamais imaginadas. Nem aqueles filmes do Armagedon conseguem ilustrar tão bem como a Bíblia descreve a respeito das coisas que acontecerão na terra por causa da ira de Deus. O dia da ira está sendo derramada sobre a terra. A quarta trombeta vai falar no versículo 12, capítulo 8, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. A gente já viveu alguns episódios assim, por exemplo, eu lembro quando era criança, que deu um eclipse e minha mãe e meu pai tinham galinha lá no pátio delas, e elas entraram para dentro do galinheiro achando que estava anoitecendo e foram dormir em pleno dia porque escureceu a terra. Mas isso não é nada comparado com essa escuridão que haverá na grande tribulação, porque foi ferida a terça parte do sol, então não haverá energia solar suficiente, nem da lua, nem das estrelas. Será uma coisa que a gente não sabe explicar, porque nunca houve um dia assim. Alguém acha que isso aqui é uma tempestade de areia, porque quando dá ali naqueles países árabes, quando dá uma tempestade de areia, fica realmente tudo escuro, a visibilidade é nula, o sol não dá para contemplar, enfim, tem que escapar, tem que se correr. Mas não é isso que a Bíblia está falando, porque ali no Egito, quando Deus envia aquela praga de escuridão, eles ficaram 3 dias sem conseguir fazer nada, sem conseguir caminhar, sem conseguir enxergar um palmo na frente dos seus olhos, porque era uma escuridão intensa. Nós estamos falando aqui, essa escuridão é causada por um distúrbio dos luminares celestes, principalmente do sol, né? Porque a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol durante a noite, mas o sol é o principal astro que clareia toda a terra, e se ele está ferido a sua terça parte,
então será uma confusão no relógio biológico, no próprio relógio, no próprio dia, no próprio calendário, nas próprias horas. Você não sabe se é hora de dormir, é hora de levantar, não tem água, não tem comida. Então há um escape para para que você não venha passar por esse grande sofrimento, e a solução disso é você conhecer hoje Jesus Cristo, conhecer a sua palavra, acreditar. Não estamos fazendo fantasia aqui, estamos aqui falando de uma realidade que acontecerá no planeta Terra. E o capítulo 8 vai terminar falando ali dos 3 ais. Então, versículo 13: vi e ouvi uma águia, não é um anjo, é uma águia, tá? Voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 3 vezes, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, das 3 trombetas que nós veremos na videoaula de amanhã. Então, o que vai ser analisado amanhã? O que vai ser estudado amanhã? Amanhã nós vamos ver sofrimentos causados por forças demoníacas, tá? Incontroláveis pelos homens, que traz aflição após aflição. Então, meu Jesus, é hora de nós buscarmos conhecimento da palavra. Não diga que esse livro é um livro ultrapassado, um livro antigo, um livro de história, já tudo aconteceu. Não, esse livro é profecia, esse livro é exato, esse livro é preciso. Passará o céu, passará a terra, e a palavra do Senhor se cumprirá na exatidão que ela fala em todas as suas profecias. Então, o que nós vamos fazer? Nós devemos acreditar na sua palavra. Imagina essa águia ali no céu. É interessante, o que João vê é muito parecido com o que ele conhece. Se ele diz que é águia, é porque tem coisas ali que ele não consegue dizer. Ele então usa muito as comparações. É como uma montanha ardendo, jogada no mar. É como isso, é como o sol, é como o cabelo branco. Ele não tem palavras para definir, mas aqui ele define: é uma águia, não é um anjo. Essa águia está voando no meio do céu e está falando, está tendo pena, está dizendo aí: ai dos que moram na terra nesses dias. Então será de fato um grande sofrimento, será de fato uma grande catástrofe para aqueles que foram rebeldes com Deus, para aqueles que zombaram de Deus, para aqueles que criticaram aqueles que eram fiéis a Deus. Olha, quando você ora, a tua oração é registrada. Quando você pede por justiça, Deus anota, Deus guarda, e Deus um dia vai responder exatamente como essas pessoas merecem esse castigo tão cruel assim. Deus não é injusto para se esquecer das tuas orações. Por isso ele vai dizer que você não pode se vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Porque nós de fato não sabemos vingar, mas Deus vai saber se vingar exatamente. Então tem muita corrupção, tem muita maldade nesse mundo, tem muita idolatria, tem muita mentira, tem muitas coisas que estão distorcendo a verdade, tem muitas filosofias, tem muitas teologias, tem muita coisa profana. O mundo em si, os seres humanos contaminaram a terra, destruíram a terra, repartiram a terra, se fizeram dono da terra, implantaram seus cultos a deuses que não são deuses, enfim, fizeram um monte de maldade, ser humano matando ser humano, inventando calúnia, inventando mentira. Um dia tudo isso vai terminar, porque Deus derramará a sua ira ali do céu, e já está tudo preparado para que aconteça isso.
e a solução é você se escapar em Cristo Jesus antes que isso venha a suceder. Eu quero orar nesse momento por você. Eu queria oferecer para você que está me assistindo, se você quer receber uma oração personalizada, em que eu cite nessa oração o teu nome, eu deixo aqui o meu WhatsApp, ou então você pode colocar embaixo desse vídeo o teu pedido de oração, e eu vou pegar o teu WhatsApp e vou gravar uma oração com o teu nome, seja qual seja a tua causa, a tua necessidade. Eu me coloco como esse pastor online para você, tá certo? Nesse momento nós estamos aqui agora se preparando para orar. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero dizer que há esperança para você. A esperança do mundo é Jesus. A esperança do mundo é Cristo. A esperança do mundo é você aguardar novos céus e nova terra. A esperança é você saber que um dia, você partindo dessa vida, você irá morar com o Senhor. Você tem que ter essa certeza em vida, porque se você não tem essa certeza agora, você não irá morar com o Senhor. Então temos que estar preparados. O mundo todo está sofrendo hoje por causa dessa pandemia, e você precisa estar recebendo oração, precisa estar preparado, precisa estar atento. Eu quero orar por você nesse momento em nome de Jesus. Chame mais alguém aí que está perto de você para nós orarmos juntos, amém? Aleluia! Amado Senhor, eu entro na tua presença. Nós estamos ministrando, Senhor, este curso do livro de Apocalipse, Senhor. E eu te peço, Pai, para que tu tenha misericórdia da terra, para que tu tenha misericórdia dos homens, das mulheres, para que eles venham te conhecer e conhecer a tua palavra, para que eles venham deixar esse caminho do erro, esse caminho do engano, e venham aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Pai, eu acredito plenamente no que acabamos de ministrar, no que acabamos de ensinar, no que acabamos de falar, que essas catástrofes não aconteceram ainda, elas acontecerão, mas a tua igreja será arrebatada antes destas coisas, para não ser castigado com o mundo, Senhor. O mundo se envadeceu, o mundo ficou arrogante, o mundo, Senhor, ficou soberbo, o mundo, Senhor, praticou tantos crimes contra a natureza, contra o ser humano, contra o céu mesmo, contra a santidade de Deus, e chegará o dia que tu vai dar o pago. Senhor, feliz e bem-aventurado é aquele que escapar da grande tribulação, bem-aventurado aquele que for arrebatado. Senhor, abençoa esta pessoa que está comigo agora, recebendo esta oração, e que vai fazer depois o seu pedido de oração e deixar abaixo aqui nos comentários desta live. Pai, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo a sua força, a sua estabilidade. Oh meu Deus, que eles tenham confiança em Ti. Tu é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ah, sim, Senhor, abre o céu sobre nós, visita esse coração que está triste, essa pessoa que está clamando, essa pessoa que está sofrendo. Ameniza, Senhor, nesse momento de pandemia, esse sofrimento nas cidades, nas casas, nas famílias, Senhor, para que haja assim, aleluia, uma calma, para que haja assim uma tranquilidade, Senhor. E aqueles que te conhecem, fortalece ainda mais, injeta, Senhor, essa expectativa, essa esperança. Enche, Senhor, esse coração de alegria, e que tenhamos, Senhor, hoje uma boa noite, e tenhamos, Senhor, um final de semana abençoado, e tenhamos, Senhor, a Tua presença nos acompanhando cada momento e todos os momentos, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Me ajude a compartilhar. Se inscreva no meu canal. Aleluia. Venha acompanhar esse curso. Estamos ministrando todas as noites. Um capítulo por noite. E você vai ser abençoado também. Tá certo? Desejo para você uma ótima noite. Um abraço. E o meu WhatsApp, se você quer anotar, eu vou dar agora. 41 é o DDD 99196 7264 é o meu WhatsApp público para que você possa fazer o seu pedido de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.